Boa noite a todos. Esse tema a respeito às leis, às religiões e à natureza é uma das aulas ministradas no primeiro ano do estudo sistematizado da doutrina espírita, que é um programa lançado pela Federação Espírita Brasileira desde o ano de 1982. E ali se coloca a reflexão principal a respeito das leis existentes. Existe, em primeiro lugar, uma dificuldade natural que todos nós temos, que é obediência às leis. Nós somos considerados pessoas rebeldes. Nós temos uma grande dificuldade em obedecermos e resignarmos. O Evangelho segundo o Espiritismo aborda em um dos seus capítulos exatamente o que seja a obediência e a resignação. Por outro lado, os espíritos que analisam antropologicamente a sociedade atual revelam afirmativamente que grande parte dos nossos embaraços pessoais, daquilo que nós consideramos dificuldades quase que intransponíveis, se deve à nossa rebeldia, chegando-se a afirmar que o tamanho da nossa dor, do nosso sofrimento, tem a extensão da nossa rebeldia, ou seja, da não aceitação. Aqui no Brasil, como país, nós desfrutamos de termos pejorativos que indicam uma falta de cidadania extrema, que vai desde os governantes aos cidadãos, que somos todos nós. Quem aqui nunca ouviu falar ou até mesmo praticou o famoso, entre aspas, jeitinho brasileiro? Não importa se existe ali uma regra social que é para todos, que é comum à coletividade, se der um jeitinho, aquilo tudo deixa de valer. Recordo-me, inclusive, de uma situação que nunca nos esquecemos. A primeira vez que adentramos uma casa espírita, naquela vontade de conhecermos a intimidade de um centro espírita, para entendermos de que maneira poderíamos nos engajar no movimento espírita. E uma das primeiras coisas que nós questionamos foi se existem regulamentações, documentos que dizem quais são os deveres, quais são os direitos das pessoas que fazem parte da instituição. E alguém nos disse sim, todo centro espírita legalizado, ele tem um estatuto, que conforme a legislação brasileira, serve para as instituições sem fins lucrativos, de todas as denominações, de todos os gêneros. Então existem os estatutos, com seus artigos, que são registrados em cartório. À época, inclusive, teria que se ter, para registrar uma instituição, o chamado extrato do estatuto, que seria uma síntese das principais cláusulas, e essa síntese teria que ser publicada no Diário Oficial do Estado, para depois, então, a instituição passar a existir, e com esse documento é que se poderia requerer o CNPJ, inclusive para fazer a abertura de conta bancária, e assim ter o seu direito civil legalizado. Essa foi uma grande informação que nós obtivemos quando fazíamos parte justamente da Federação Espírita do Estado da Bahia, com sede em Salvador. Mas quando resolvemos participar de uma diretoria pela primeira vez, nós mencionamos isso. Onde estariam esses estatutos? Porque a primeira curiosidade foi essa. O que a gente precisa conhecer sobre direitos e deveres para a gente andar dentro da lei com a instituição? E foi aí que o presidente da instituição, na época, nos disse assim: estatuto é mera formalidade.
cartório, um extrato do Diário Oficial, que diz o que é que a instituição tem que fazer. Quais são os direitos dos associados, quais são as obrigações. E aí o dirigente me diz, quando eu peço informação sobre tal documento, que esse documento é mera formalidade. Isso nos colocou assim, diante de uma situação e começamos a pensar, então o centro espírita é dirigido de que forma? É uma ditadura? Alguém resolve que vai ser o presidente ou há uma eleição e a partir daí não precisa seguir aqueles documentos que foram registrados em cartório, o que a pessoa disser será feito? E o que é pior, meu susto hoje é muito maior quando a gente observa que não só em relação aos centros espíritas, a maioria das instituições sem fins lucrativos funcionam dessa forma. Os estatutos ficam lá nas gavetas, entregues às praças, e os dirigentes agem ao seu bel prazer. Quando a gente vai observar essa discrepância no que diz respeito justamente à proposta de disciplina, de obediência, de resignação, nós ficamos estupefatos. O que são essas instituições finalmente? São mini ditaduras? É por isso que os presidentes perpetuam-se nos cargos? A reeleição tem sido uma constante? Quando o mundo todo está se levantando contra isso, nós estamos na contramão da história. E aí passamos a pensar sobre esse retrocesso que nós estamos chamando de modernidade, o que é pior. Então essas reflexões todas são trazidas à baila quando o assunto é respeito às leis. Na área da educação, também se vê a mesma coisa. Agora há pouco, antes de vir para cá, víamos uma reportagem em que os professores em sala de aula estão sendo agredidos pelos alunos. Não há qualquer respeito pela figura do professor. E assim inicia-se um debate. Afinal de contas, por que isso está acontecendo? E quando se vai fazer uma avaliação do quadro, observa-se em primeiro lugar, quem primeiro faltou com respeito com os professores antes do aluno dar na cara do professor ou da professora. Como nós vimos na reportagem específica, um rapagão, quase 1,80 m de altura, batendo uma professora de aproximadamente uns 50, 60 de altura. Já seria um absurdo apenas por se tratar de um homem ou de uma mulher com essa desproporção. Mas era uma sala de aula de uma escola pública, no caso, do estado de São Paulo. Mas a reportagem, aprofundando-se, percebeu que o primeiro processo de desrespeito começou e começa nos órgãos governamentais, que desvalorizam completamente a profissão mais sagrada do universo, que é a profissão de mestre, de professor, de propedêutico, de facilitador. Outra parte da reportagem observa que alguns professores são agredidos pelos alunos com a ajuda dos pais, principalmente mães, que vão lá para agredir o professor, a professora, ajudando o filho a fazer uma desculpa por alguma medida disciplinar tomada em relação ao não cumprimento dos deveres do aluno, quando faltou com respeito, com a disciplina de uma escola. E aí a pesquisa mostrou isso. Em primeiro lugar, quem desrespeita o professor são os governantes, que desvalorizam a classe. Em segundo lugar, as próprias famílias, que não respeitam a instituição escolar nem o professor. Por último, aparece na ponta do iceberg um aluno dando na cara do professor. Então, tem que se fazer uma pesquisa. Por que aquele aluno não respeita o professor em sala de aula? Em poucas palavras, já estamos dizendo. O desrespeito vem desde os governantes e das próprias famílias.
Ainda fomos de um tempo que, quando íamos ser alfabetizados, o nosso pai, a nossa mãe nos levava até a sala de aula, entregávamos nas mãos de uma professora do ensino fundamental e dizia assim: olha, a partir de agora, você está no meu lugar. Haja como filho, como se fosse eu, o pai ou a mãe. E observa-se que, com esse quadro, a questão do respeito, da ética, da parte dos jovens e dos adultos, era algo verídico, era algo notável. Hoje já é o contrário. O aluno já vai para a escola com os pais fazendo 1000 recomendações, 1000 reivindicações, para que o aluno não aceite os procedimentos escolares. Então estamos diante de um problema gravíssimo, muito grave. Porque quando a educação está ameaçada, o planeta inteiro está ameaçado. E o que é pior, e nós não nos damos conta disso. Parece que é uma coisa qualquer. Os professores do Rio de Janeiro estão fazendo greve nesse momento. Estão sendo tratados como bandidos. Não mais menos do que bandidos marginais. Não são recebidos pelas autoridades, não são escutados, quando tentam reivindicar, são tratados da pior forma possível, e até muito covardemente, porque normalmente os professores não são violentos, tentam reivindicar, mas tem uma certa restrição pela própria profissão, e parece que a covardia é maior em relação às pessoas que eles sabem, os repressores, que são pessoas que não vão lhes causar danos. Diferente de quando vândalos atacam, os policiais saem correndo. As autoridades se assustam e a mídia logo aparece para demonstrar o conflito desigual. Porque os bandidos andam com fuzis AR-15, não tem qualquer viatura capaz de enfrentar um grupo de bandidos que assaltam bancos. São rechaçados imediatamente. Então, para nós sermos respeitados, nós vamos precisar disso. Vamos ter que nos tornar bandidos. Uma criança boliviana foi assassinada por um grupo de jovens drogados. Tomaram o dinheiro da família, todo mundo sabe disso, o mundo inteiro, o planeta todo está discutindo isso. E uma criança pedindo para não ser morta, chorando diante da apreensão de uma situação crítica de assalto, e um jovem vai lá e atira na sua cabeça. O comando do crime tomou a decisão e aplicou a pena de morte. Matou todos os envolvidos no assalto. E aí fica o questionamento. Quem é que tem que ter moral para corrigir os desmandos da sociedade? É o governo ou o próprio bandido? Olha que ponto chegamos. O próprio grupo mais, digamos assim, mais vil, mais inescrupuloso do nosso país foi quem resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Dignou-se com aquele ato. Porque se dependesse das autoridades constituídas, era apenas mais um morto, um boliviano qualquer. Estamos diante de quadros gravíssimos. Porém, fica tudo muito mais grave quando a gente se volta para nós mesmos, com a falta de respeito entre nós, participantes de um mesmo grupo, e especialmente nós que estamos ligados a uma religião. E assim nós ficamos a pensar no futuro. Quando é que nós vamos ter uma sociedade pacificada, um mundo de regeneração, se não nos respeitamos? Dentro de casa, a todos os instantes, escuta-se o marido e a mulher se agredindo fisicamente, moralmente,
com palavras de baixo calão. Não dialogam, xingam-se, como se esse fosse o único meio de comunicação entre seres humanos. É cada vez mais alarmante o tipo de conversação que se tem. Outro dia, um amigo nosso, um pouco mais velho do que a gente, há cerca de 8 anos, me ligou dizendo que tinha começado a estudar o Espiritismo. E logo lhe surgiu uma preocupação. Ele não conseguia falar 10 palavras sem dizer 9 palavrões, em qualquer circunstância. Era o seu jeito normal desde criança, porque era assim a sua casa, era assim a sua família, os encontros familiares, a vida entre os profissionais, todo mundo só conversava utilizando as palavras de baixo calão. E ele agora estava preocupado, quando ele começou a estudar o Espiritismo, de morrer dessa forma. E ele falou exatamente o quê? Meu filho, eu gostaria que você me orientasse, me ajudasse, porque eu já estou percebendo que eu fui mal orientado. Convivi numa família, com amigos e com uma sociedade em que falar palavrões, destratar o outro, desrespeitar o outro, é uma coisa normal. Eu digo palavrão para qualquer pessoa, para minha mãe, para meu pai, para meus filhos, para minha esposa, para qualquer pessoa. Qualquer um. É o meu jeito normal de ser. Eu não sei falar outras coisas a não ser isso. Mas agora eu estou tentando mudar, mas eu estou lhe pedindo ajuda exatamente por quê? Porque eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo, está me dando desespero. É lógico que ele está diante de uma situação dramática, como todos nós estamos em relação aos nossos hábitos. Em Espiritismo costuma-se dizer: quem não tem bons hábitos, tem maus hábitos. Mas todos nós temos hábitos. Não dá para ficar em cima do muro em termos de educação. Ou você é educado, ou você é mal educado. Quando a gente desperta para a necessidade de nos autoeducarmos, é que vem justamente esse drama, que eu chamei de um drama positivo. Allan Kardec chama esta crise de a crise do progresso. É quando a criatura bota a mão na consciência e percebe: não, do jeito que eu vivo, não está certo, eu tenho que mudar. Mas aí vem a crise por quê? Ele tenta mudar e não consegue, porque ele se viciou. A questão da maledicência, por exemplo. Para a sociedade, nossa sociedade, difamar, falar mal das pessoas, não é crime nenhum. Ao contrário, é o assunto preferido. Observemos nas nossas conversações, no próprio ambiente de trabalho, nas horas de folga, no momento de lazer, nas conversações nos barzinhos, no clube, em algum lugar que estejamos em grupo, se o assunto predileto não é tentar difamar alguém. Você soube, você viu. E agora ficou pior, porque temos a rede social, um grande instrumento de comunicação para chancelar um dos maiores males da humanidade, um dos piores vícios morais da sociedade, que é a maledicência. Com que facilidade a gente fala mal dos outros. É impressionante. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala uma coisa muito séria. Como todo o Evangelho segundo o Espiritismo é sério. Cuidado. Porque algumas faltas que sequer são apontadas como leves para as leis humanas são muito graves perante as leis divinas. No estudo feito por Allan Kardec, na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, livro que remetemos a reflexões constantes dos que realmente querem conhecer a doutrina espírita, percebamos os depoimentos daqueles que já deixaram as vestes carnais, em diferentes condições de vida, o que eles dizem das agruras, das consequências, das perturbações, sobretudo, ou das felicitações após deixarem as vestes carnais.
o que mais nos impressiona é que entre os que mais sofrem aparecem justamente os preguiçosos e os maledicentes, que não são condenados por lei nenhuma da sociedade humana. A inércia, a inoperância, a negligência, o fato de alguém ser inércia, não diz nada, não significa nada. Alguém que se predispõe a usar a sua inteligência, a sua fala, que é um dos maiores dons que Deus ofereceu à criatura humana, para construir a fraternidade universal, que se presta à maledicência, também não tem qualquer tipo de condenação. Uma vez por outra aqui se tenta falar em injúria, algum processo desse tipo de informação, mas quem nunca deu em nada, nunca deu em nada. Mas não fica incómodo. Nós estamos exatamente falando sobre esse assunto para uma das turmas do nosso estudo sistematizado e colocamos essa nossa conclusão de que ao lermos a segunda parte do livro do Céu e do Inferno, esses depoimentos, ficou claro que a descrição de maior agonia interior vinha da parte dos espíritos ociosos e dos maledicentes, que eram tidos como pessoas bem, normais, socialmente aceitas, tranquilas. Mas aí uma aluna nos perguntou: peraí, então quer dizer que quem é maledicente, quem é ocioso, preguiçoso, especialmente o preguiçoso que não investe na sua autoeducação, são bandidos? Porque nós fizemos a seguinte colocação: na nossa impressão, os suicidas, que para nós espíritas são tidos como os espíritos que mais sofrem depois que eles encarnam, pelo desrespeito à lei de Deus, que não dá a ninguém o direito de tirar a sua encarnação. Quando também são relatadas as consequências dos bandidos de um modo geral. E nós fizemos a colocação de que esses outros ociosos e maledicentes descreviam que o que eles sentiam era um verdadeiro inferno, aquela agonia que se prolongava de um vazio sem fim, entre aspas. Pelo menos era a sensação que eles tinham. Parecia que aquilo não ia terminar nunca. Aí nós concluímos, está aí o Evangelho segundo o Espiritismo nos dizendo. Muitas vezes o suicida, que sofre muito, com certeza, o assassino, que também sofre muito, sofrerão bem menos do que os tidos espíritos neutros, os tidos como homens normais, homens de bem até, que são homenageados com honras pela sociedade. Mas pelo fato de serem maledicentes e ociosos, sofrerão muito mais. Ou seja, do ponto de vista divino, são mais criminosos. A maledicência tem uma repercussão sem controle. Se eu, por uma razão de ira, perco o controle por alguns segundos e resolvo atentar contra a vida de alguém, e cometi aquele delito, vou responder por ele, não tenha dúvida, a lei de causa e efeito está aí para equilibrar a sociedade. Porém, e se eu uso a palavra para maldizer de alguém, para denegrir, difamar a imagem de alguém? E se essa pessoa chega no local onde ali antes as pessoas a recebiam por risos, por respeito, de repente, depois que a maledicência passou, a pessoa é recebida por repúdio,
com expressões daquele tipo que Jesus falava, raca, cuspindo de forma desprezível, para demonstrar o repúdio por aquela pessoa. É exatamente assim que diz o Evangelho segundo o Espiritismo. O covarde que usa desse artifício é o pior dos criminosos, porque a pessoa não tem chance nem de se defender, porque não há como você se defender da maledicência. Nós acompanhamos os períodos eleitorais em nossa cidade, especialmente nas eleições municipais, e nós ficamos simplesmente estarrecidos. Como nós gostamos de falar mal uns dos outros. É com um prazer. A gente gasta, paga jornal, bota panfleto, divulga com gosto. Tanto faz ser pobre, ser rico. É com um prazer que a gente difama o candidato adversário. É uma coisa impressionante. Particularmente, é um dos momentos mais tristes de se ver. Que até as pessoas tidas como sérias, respeitadoras nesse momento, perdem completamente o pudor e chegam ao mais baixo nível de desrespeito aos seus semelhantes. Sem se preocuparem se aquilo é verdade, se aquilo é mentira, não importa. Aí acaba ganhando a eleição quem teve o maior poder de difamação. Isso é muito triste. Isso tem um peso. Isso não fica barato. Depois a gente comemora, faz festa, mas isso não fica. O Espiritismo está nos alertando muito sobre isso, sobre o respeito que nós devemos ter às pessoas. Hoje se pede, se implora, para se conviver com as diferenças, aceitar as opções sexuais das pessoas, aceitar as suas opções religiosas. A propósito, quem mais matou nesse mundo até hoje na história humana foram as pessoas chamadas de religiosas. Em nome de Deus, em nome de Jesus, de Jeová, de Maomé, de Krishna, de Buda, se matou mais do que qualquer outra motivação. E aí o Espiritismo entra lá em O Livro dos Espíritos para nos falar sobre isso. Allan Kardec, com toda a sua lucidez, pergunta-nos e nos põe a refletir também sobre o respeito que devemos ter uns aos outros, às leis e à natureza. E a natureza, então? Vamos assistir todos sentados, inertes, à destruição do planeta. Apenas alguns pequenos grupos, e olhem, qualquer pessoa que se manifeste a favor da proteção da natureza, em qualquer parte do mundo, logo vai para a cadeia, como se fosse um bandido. A Ana Rússia, que é uma brasileira, está presa agora, tem mais parte do que quis. Vá se levantar contra os interesses econômicos que destroem os rios. O Rio São Francisco está com os dias contados. O terceiro maior rio do país. Se não houver uma mudança drástica na forma como estamos desrespeitando a natureza. O nosso rio do mar já acabou há muito tempo. Simplesmente ele é apenas um coletor de esgoto. Todos os nossos dejetos vão para lá. E a gente não se assusta com isso. E daí? Isso vai ter um retorno. A natureza vai reagir em dado momento. É a lei de causa e efeito. Os princípios estão nos pedindo para a gente respeitar as leis, porque o que a gente considera normal é crime. E vai nos custar muito caro. Então eu chegar em minha casa, desrespeitar minha esposa, desrespeitar meu marido, desrespeitar meu filho, minha irmã, falar o que bem quero, aqui quem manda sou eu falo mesmo, você é isso e pronto. E é só isso. E vai ficar por isso mesmo? Não vai. Não vai mesmo. Podem ter certeza. O Espiritismo está nos sacudindo para que a gente perceba a necessidade de respeitarmos uns aos outros. E depois a gente quer ser feliz. Aí que aqui ao centro espírita, me dê um passe para que eu fique feliz, para que eu me livre da minha perturbação. Não tem jeito.
A cada ano que passa, nós temos acompanhado os quadros obsessivos, a assistência dos espíritos bons, dos espíritos familiares que podem servir, atuando para ajudar as pessoas a terem uma vida com melhor qualidade, do ponto de vista moral, espiritual, emocional, psicológico. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que, ao final das contas, o que realmente precisa ser feito para que a gente receba uma assistência verdadeira, definitiva, que nos promova ao bem-estar íntimo, sem restrições, é quando nós nos auto-observamos. É quando nós paramos de ver o outro, a julgar o defeito do outro. É quando a gente tem a coragem de olhar para dentro de si mesmo. E antes de condenar alguém por ser isso, por ser aquilo ou do outro, por qualquer preferência que tenha, a gente passa a ter a coragem de dizer assim: e eu? Que tipo de pessoa sou eu? Esse é o momento de honestidade profunda que nós estamos sendo convidados a termos. E sairmos desse ambiente de hipocrisia. Hipocrisia é isso, é você ser mentiroso para você mesmo. Não há mentira pior no mundo do que essa, do que a pessoa mentir para si própria. Engane o mundo inteiro se você quiser, mas por favor, não engane a si próprio. É isso que os Espíritos estão nos pedindo. Autoreflexão, autoavaliação, respeito até a si próprio. E tudo começa daí. Se você não se ama, não se respeita, lógico que você não vai respeitar ninguém. Não adianta ser professor, ser pai, ser mãe, autoridade, não adianta. Se você não tem respeito por si, você não vai respeitar a Deus, não vai respeitar a natureza, não vai respeitar absolutamente nada. Sobre o respeito às religiões, ontem nós vimos parte de um programa da Rádio Boa Nova, em que o apresentador falava de um espírita que tinha sido um desembargador aqui quando estava encarnado, e ele tinha um problema todas as vezes que passava na praça pública e via um pastor da igreja pentecostal tentando ali falar às pessoas sobre o reino de Deus, convidando as pessoas a seguirem a Jesus, a aceitarem Jesus como Salvador. E eis que esse desembargador, uma pessoa muito estudiosa do Espiritismo, uma pessoa que dirigia centros espíritas já há muitos anos, fazia questão de parar e humilhar o pastor em praça pública. Que não falava nem para tanta gente assim, apenas seguia aquilo que ele acreditava, de tentar lembrar as pessoas de que Jesus é o mais importante. Não era daqueles que ficavam prometendo céus, prometendo prosperidade, riqueza, ou pedindo dinheiro aos fiéis. Não, apenas dizer Jesus. É Ele. Com essa coragem de ir à praça pública, lembrar as pessoas de Jesus. Ouçamos o que Ele tem a dizer. Sigamos o que Ele nos orientou. É aí que está o segredo. Mas o desembargador espírita, presidente de centro espírita, estudioso de Kardec, não perdeu a oportunidade de humilhar aquele homem. Intelectualmente era bem inferior a ele. E ainda nas casas espíritas, nas palestras, também esticava com sua palavra fácil, fazendo com que mais pessoas vissem aquele pastor como uma pessoa desprezível. E ele simplesmente difamava aquele homem com maestria, com intelectualidade, com requinte de sabedoria, entre aspas, também. Ambos desencarnaram. O espírita desembargador, presidente de centro, ficou numa situação demorada. Dentre aqueles que achavam que nunca tinham cometido crimes, se colocavam entre as pessoas honradas da sociedade, sofreu aquele vazio infernal depois da desencarnação. Depois de alguns anos, foi socorrido exatamente pelo pastor.
E assim, dentro desse realismo, o Espiritismo não nos deixa entrar em processos ilusórios. Poderíamos entrar por escolha própria, mas a realidade é uma só. Se nós não tivermos obediência às leis divinas, se nós não nos respeitarmos uns aos outros, o pior que seja uma pessoa é um filho de Deus, como disse Jesus, que um dia também vai se salvar. Deus não condenou, nem Jesus condenou ninguém, ao contrário, Jesus disse: todas as minhas ovelhas vão se salvar. Jesus não vai desistir de ninguém. Então, se tem alguém em erro, mais atenção sobre aquela pessoa, mais dedicação, mais amor, mais oração, mais misericórdia. Porque a marcha do progresso também é inexorável. E todos que vão sofrer as consequências dos seus atos insanos aprenderão com a própria dor. Porque muitas vezes Deus nos chama com amor, a gente não entende e não atende. Às vezes Deus então nos chama pela razão, a gente não entende e não atende. Até que finalmente Deus nos chama pela dor, a gente entende e atende. Mas parece que mesmo a dor não é o suficiente. Então Deus terá que lançar mão de outros recursos, como o exílio para outros planetas, para se recomeçar tudo de novo. Mas, de qualquer maneira, representando a ideia de misericórdia, de que todos seremos salvos. Então, por que condenarmos aquele que, na nossa visão distorcida, está em equívoco? Baseado em quê? Em que momento nós poderemos colocar em nós a toga de juízes das vidas? Se não somos senhores sequer das nossas próprias vidas, não dominamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras, com que direito achamos que poderemos condenar quem quer que seja? Ainda que seja um homem mais vil, mais abjeto, mais deplorável, ainda assim, não nos cabe essa postura. Porque aquele homem vil, abjeto, também terá oportunidades, tantas quantas forem necessárias, reencarnando em vários mundos inferiores ou compatíveis ao seu momento, até que um dia aprenderá a lição e se voltará para Deus, obedecendo principalmente a grandiosa, a maior de todas as leis, a lei de amor, justiça e caridade. Então não percamos tempo qualificando ou avaliando os defeitos dos outros. Vamos ganhar tempo avaliando os nossos defeitos, verificando o quanto que nós somos desrespeitadores, o quanto que nós estamos contribuindo para que as leis não sejam cumpridas. Desde o jeitinho brasileiro da corrupção, quando a gente está numa estrada, tem uma blitz, aí a gente vai no carro e faz sinal para quem vem adiante. Isso é corrupção. Se isso tudo não for mudado, tenhamos a certeza, nós não poderemos respirar em paz. Literalmente. Muito obrigado a todos pelo respeito.